Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no meu canal, meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela. Esses dias eu tava assistindo os vídeos, aqui no YouTube, alguns youtubers que falam sobre finanças, Parece que todo mundo ficou meio que de acordo em fazer somente vídeos falando sobre o Brasil virar uma Venezuela, Daí eu tive meio que um interesse em fazer meu próprio vídeo. Já fiz um antes das eleições, justamente no dia das eleições, falando sobre como o Brasil poderia virar uma Venezuela, com Lula. Mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado de como foi o processo, para a Venezuela se tornar o que é a Venezuela e se o Brasil poderia realmente se tornar uma Venezuela. Vamos começar pelo básico. Qual foi a raiz de tudo que tem acontecido lá na Venezuela? Tem gente que fala que tudo é culpa dos Estados Unidos, tudo culpa do embargo econômico que os Estados Unidos fez com a Venezuela, que aconteceu em 2017, 2019. Tem gente também que fala, não, a Venezuela ficou desse jeito desde 2018 porque o Maduro foi reeleito, Essa é a raiz do mal também. Tem gente também que fala que não, a Venezuela ficou desse jeito por conta do Juan Guaidó, que ele se autonomeou presidente lá da Venezuela, coisa que não devia fazer. Por isso que a Venezuela ficou assim. Tem gente também que fala que não, tudo começou em 2013 com a morte do Hugo Chávez, que era o antigo líder, Aí toma após o Maduro e o Maduro faz a cagada. Tem gente também que fala que tudo começou em 2009, quando a situação começou a piorar de um jeito muito forte lá na Venezuela, em raiz de que o próprio Hugo Chávez começou a tomar decisões que ia mais para frente, no que ele chamava do socialismo do século XXI, o socialismo bolivariano, que era a ideologia dele, que queria implantar lá na Venezuela. Justamente em 2007, ele tentou aplicar uma mudança constitucional para declarar a Venezuela um país socialista, coisa que não conseguiu pelo meio democrático, Mas ele conseguiu fazer isso de forma ditatorial bem depois, Também no ano 2008 teve a crise financeira, a crise financeira mundial de 2008. Também tem gente que associa, a todos esses acontecimentos. Tem gente também que fala de que a raiz da Venezuela se tornar assim é porque o Hugo Chávez levou um golpe de Estado em 2002. E ele se tornou uma pessoa mais radical depois disso. Foi mais ou menos assim a temática que eu levei no meu vídeo anterior, que eu falei no dia das eleições, que o Brasil poderia virar uma Venezuela com Lula, porque o Hugo Chávez se tornou uma pessoa totalmente radical depois do golpe de Estado que ele levou em 2002. Demitiu mais de 18 mil trabalhadores da PDVSA, PDVSA, que é a empresa petrolífera, fez um monte de expropriações, implantou um controle de câmbio muito mais forte, começou a atacar as empresas, todo o setor privado. Também tem gente que fala, não, tudo começou em 1998. Por quê? Porque Hugo Chávez foi eleito e se ele não teria sido eleito, ele não teria mudado a Constituição, ele não teria feito a reforma agrária que ele fez. Também é uma das raízes daquela escassez gigante de comida lá na Venezuela. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tem gente também que fala que a raiz do Hugo Chávez ter chegado no poder em 1998 é por conta do Rafael Caldeiras, que era o presidente nos anos 90, que deu anistia para o Hugo Chávez depois de ter sido preso, depois de ter feito uma tentativa de golpe de Estado no ano de 1992, o 4 de fevereiro de 1992, contra o presidente Carlos Andrés Pérez. Tipo assim, virou um mártir. Virou um herói para a sociedade. Ele foi preso e por meio também da pressão, do povo, aquele cara, o Rafael Caldeiras, liberou ele. E ele conseguiu se candidatar para a presidência, mesmo ele sendo um ex-presidiário. E claro, um golpista se candidatando à presidência e ganhando a presidência. E pior que em 2002, quando ele leva o golpe, ele sai como um inocente, golpista levando o golpe. O cara se tornou famoso mundialmente por ser um golpista, Aí ele leva o golpe também e ele se faz de vítima, E a partir daí ele se torna totalmente radical com todo mundo. Tem gente também que pode falar que a raiz do que aconteceu lá na Venezuela foi a partir do Caracazo. O Caracazo foi um evento nacional, um protesto muito gigante, onde teve muitos saques e teve muita morte, praticamente uma guerra civil, que aconteceu em 1989. Mas a raiz disso foi as decisões tomadas pelo presidente Carlos Andrés Pérez, que ele tomou várias decisões liberais, tentando liberar a economia de muitas cargas, de um Estado muito grande que bancava tudo, que existia subsídio para tudo,
e isso trouxe como consequência aquele protesto, né, o Caracaço, que foi, nossa, terrível totalmente. Só que antes existia um presidente chamado Luis Herrera Campins, e esse cara tomou uma decisão muito forte na economia da Venezuela, que é criar um controle de câmbio para regularizar os dólares que circulavam na economia. E esse dia é chamado de Viernes Negro, que significa Sexta-feira Preta. Foi a primeira vez na história da Venezuela na qual se implementa um controle de câmbio, porque o câmbio sempre foi flutuante. E eles implementaram um controle de câmbio que naquele dia, por isso que é chamado de Viernes Negro, a moeda da Venezuela, que estava a 2 bolívares por dólar, passou a 8 bolívares por dólar no mesmo dia. E isso gerou um caos econômico no país, que fazia com que o país precisasse de medidas urgentes de reformas para liberar a economia. Só que também a raiz dessas decisões econômicas do Carlos Andrés Pérez foi a bonança petrolífera dos anos 70. Devido a uma crise petrolífera mundial que estava acontecendo naquela época, o que fez com que o preço do barril de petróleo subisse de um jeito absurdo. A década do primeiro governo do Carlos Andrés Pérez, ele viu tanto dinheiro e começou a encher o estado de conta, né? A criar empresas públicas, a nacionalizar o petróleo, nacionalizar mesmo, sabe? Não pegar e expropriar e não dar nada para ninguém, que nem fazia Hugo Chávez, né? Não, ele pegou e comprou as empresas privadas que produziam petróleo, refinarias, comprou tudo que é a infraestrutura, ainda colocou mais infraestrutura para produzir mais petróleo, né? E ainda ele criou várias empresas que a gente chama de empresas básicas, que são as empresas de ferro, alumínio, bauxita, a matéria-prima do alumínio, e aço, tudo isso aí. Várias empresas para o país não depender tanto do petróleo e sim exportar ferro, exportar outros minerais também, outras matérias-primas, outros commodities realmente. Ele também deu muitos créditos agrários para produzir bastante do campo, também para aproveitar que a Venezuela é um país que tem um clima maravilhoso para produzir muitos tipos de produtos agrícolas, né? Café, cacau e infinidade. Ele tentou, né, aproveitar essa bonança petrolífera investindo no país. Só que ele gerou contas e o barril de petróleo de repente caiu. A Venezuela não estava preparada para isso, para uma diminuída drástica do preço do petróleo, porque tinha muitas contas para pagar. E ele fez o que? Endividou o país. Ou seja, criou dívida pública e dívida externa. Minha gente, a gente está falando de muitas coisas que enraizaram nessa situação que a gente está vendo lá na Venezuela hoje em dia. Tem gente também que fala realmente que, cara, a raiz de tudo que tem acontecido lá na Venezuela foi a queda da ditadura do general Marcos Pérez Jiménez nos anos 50. Sabe por quê? Porque os anos 50 foi a melhor época econômica da Venezuela. A Venezuela se tornou um país moderno, um país cheio de indústria, cheio de tudo. E não tinha contas, não tinha um monte de conta para pagar, estava tudo bem ajustado. E teve um crescimento econômico muito estável, por mais que seja uma ditadura, teve sim paz, teve sim estabilidade política, estabilidade social. Então, claro, muita gente tinha meio que medo, né? Mas ao mesmo tempo se sentia protegida, porque todo mundo respeitava as autoridades, não existia essa delinquência, esse narcotráfico, esse tipo de coisas, né? As pessoas dormiam com a casa aberta, né? Não precisava nem fechar e todo mundo respeitava, porque quem roubava podia perder uma mão, podia ir para uma prisão e trabalhar, e coisas que eram meio que desumanas atualmente, nos dias de hoje em dia, mas naquela época, nos anos 50, isso era o mais justo para quem fizesse aquele tipo de delitos. Lembrando que, por exemplo, na época da União Soviética, que estava ali ainda vigente naquela época, eles tinham os gulags. Assim, aquela época era uma época totalmente diferente. Eu não sou apoiador de uma ditadura, mas eu sei sim que aquela foi a melhor época de estabilidade em todos os sentidos da Venezuela. Estabilidade e prosperidade ainda. Então tudo que eu acabei de falar é meio que um resumo, né, de tudo que aconteceu lá na Venezuela. Mas ainda assim tem outros fatores, claro que sim tem. E a gente poderia falar da época do Hugo Chávez, né? Controle de câmbio, controle de preços, imprimir dinheiro ou seja, não existe autonomia de Banco Central. Eles não tinham teto de gasto, não tinham leis também para impedir que o Estado começasse a gastar descontroladamente. Por que não tem essas leis? Porque eles controlavam o próprio Congresso. Inclusive, o próprio Maduro criou uma Assembleia Nacional Constituinte, modificando artigos da Constituição na hora que ele quisesse. Agora, a pergunta que não quer calar:
O Brasil pode se tornar uma Venezuela? O Brasil vai se tornar uma Venezuela agora com Lula? A minha resposta é não nas proporções da Venezuela. Pode sim acontecer uma crise, talvez chegue a um nível de inflação muito forte e tudo mais, mas não ao nível da escassez de comida que a gente viveu lá na Venezuela. Até porque o Brasil já viveu uma experiência de hiperinflação gigante nos anos 80 e 90, devido ao descontrole das contas públicas. Sarney, Collor, eles tomaram decisões econômicas totalmente erradas para tentar conter a inflação que tinha nascido de quê? Do crescimento das contas públicas. Porque assim, naquela época não existia um teto de gasto, né? Não existia um limite para o endividamento, o país estava crescendo muito bem, tinha registros históricos de crescimento muito altos, né? Durante a ditadura militar, porque a ditadura militar garantia a existência, a proteção da propriedade privada, o que fazia com que muitas empresas de fora chegassem aqui no Brasil. Só que o Brasil não tinha suficiente infraestrutura, o que fez com que eles aumentassem o endividamento público para criar infraestrutura, ou seja, era um conjunto de coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Só que o Brasil realmente, economicamente, não estava tão preparado para isso. E o Brasil não tinha suficiente maturidade em questão de hiperinflação como hoje em dia tem. Por quê? Porque o Brasil, para sair daquela hiperinflação, tiveram que fazer um monte de planos, né? Teve o plano Collor, que foi uma loucura, né? O plano Sarney, acho que foi o cruzado, teve o novo cruzado, o novo cruzeiro, teve um monte de reformas, né? Tentaram tirar vários zeros, né? Fizeram isso várias vezes. Ou seja, o Brasil aprendeu a lidar com uma hiperinflação. O Brasil conseguiu conter essa hiperinflação, uma hiperinflação gigante. Eu tenho certeza que o Brasil já tem a suficiente maturidade para cair nisso de novo, né? Pelo amor de Deus. E eu sei que o Lula ele foi contra o Plano Real, porque foi o Plano Real justamente que curou essa hiperinflação, até porque ele não concordava com aquele teto de gasto, controle de contas públicas, esse tipo de coisas, porque ele é um populista, ele somente quer criar grandes contas, porque ele quer criar bolsa, obras públicas, e alguém tem que pagar essa conta. Nossa, mano, ele tem muitos projetos, muitas ideias, né, de imprimir muito dinheiro, muitas coisas que isso pode levar ao risco de hiperinflação. Só que assim, uma coisa é hiperinflação e outra coisa é a escassez gigante de comida que tinha lá na Venezuela, que foi o que mais afetou o povo. E o Brasil nunca atravessou por uma escassez tão forte assim. O Brasil já passou por uma escassez, sim, na época do Sarney, que foi com o controle de preços, o tabelamento de preços em alguns itens da cesta básica, produtos específicos, né? Nenhum governo consegue controlar o preço do setor privado, de algum produto do setor privado. Isso sempre fracassou. O ser humano, a humanidade sempre tentou controlar os governos, né? Principalmente os faraós, os reis e tal. Eles tentaram controlar os preços das coisas por meio de decretos e sempre fracassaram, gerando escassez e hiperinflação, devido a que muitas empresas ou produtores, né, deixariam de produzir porque eles não conseguem controlar o preço, porque o preço está atrelado aos decretos do governo, né? Aqui no Brasil existe o tripé macroeconômico. Qualquer governo que tiver aqui no Brasil, ele tem que governar por meio do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico se refere ao quê? Câmbio flutuante, ou seja, nada de controle de câmbio, combater a inflação, ou seja, metas de inflação, sempre tem que ter metas de inflação e, claro, também controle de as contas públicas, ou seja, não gastar mais do que entra. Isso aí é o tripé macroeconômico, né? Isso é o que tem mantido o Brasil estável durante vários anos, né? Desde os anos 90 que foi aplicado o Plano Real para manter essa estabilidade da inflação, do câmbio, da economia realmente. A época da Dilma, ela tentou mudar esse tripé macroeconômico com uma decisão chamada Nova Matriz Econômica, na qual ela meio que tomava esse tripé macroeconômico e jogava fora e falava o quê? A gente vai criar mais dívida pública porque ia ampliar muito mais os créditos emitidos pelo BNDES, né? Também diminuir a taxa de juros, o qual meio que esquentava a economia, porque ia ter muito dinheiro em movimentação. Assim, essas decisões eram para meio que incentivar os mercados, né, para produzirem, para gerar mais emprego e tudo mais.
Só que a economia não estava preparada para isso. Eu acho que nenhuma economia está tão bem preparada para uma intervenção tão assim forte, né? Então o Brasil começou a ver uma etapa de inflação muito forte. Em 2015 a inflação fechou com mais de 10%. Isso sem pandemia. Aqui hoje em dia a gente está vivendo inflação, né? Mas a gente tem que olhar aqui. O Brasil foi paralisado totalmente, o mundo inteiro foi paralisado. Países quebraram absolutamente, muitas empresas quebraram também. O desemprego foi gigante e o governo começou a imprimir dinheiro. E as consequências de tudo isso a gente está vendo agora. Aconteceu uma pandemia mundial, cara. E na época da Dilma não aconteceu isso. Então ela foi impeachmentada sim porque ela gerou uma crise econômica grande. E voltamos na época do Temer ao tripé macroeconômico, que foi o que fez estabilizar a economia. O que eu quero dizer para vocês agora, para finalizar o vídeo, é que o Lula tem tudo para fazer merda aqui no Brasil, né? Para o Brasil dar errado, e ao mesmo tempo também pode evitar que tudo isso aí aconteça. E o Lula já tem visto isso acontecer com o Dilma, durante a época do Collor, por exemplo, que fez tanta merda. O Sarney também tentando controlar preços, tabelamento de preço. Então o Brasil já tem muita experiência com isso. O Lula tem mais de 70 anos de vida. Eu não acho que ele tenha a intenção de querer voltar a isso, a hiperinflação. E ainda menos a escassez de comida. Ah, sobre a escassez da comida, para finalizar aqui. A Venezuela teve escassez de comida, principalmente uma das razões foi 6 milhões de hectares desapropriados pelo Hugo Chávez durante uma reforma agrária. Ele pegou tantos terrenos, latifúndio, não sei o que, aquele papo populista, né? E começou a desapropriar muitos terrenos, né? Muitas terras, e começou a repartir na população que ainda não estava preparada para produzir em terras assim, nessas proporções de agricultura que a gente tinha na Venezuela, foi caindo de um jeito muito abismal, e as pessoas começaram a depender de produtos importados, de comida, né? De comida que poderia ser produzida até melhor lá no próprio território nacional. Além disso, ele como viu que muitas empresas também até deixaram de produzir alguns produtos, né? Porque também existia controle de câmbio, controle de preço. O controle de câmbio, em que afeta as empresas? As empresas elas precisam importar maquinárias, equipamento, suministros para poder produzirem, né? Teve um detalhe também, ele desapropriou a maior indústria lá de fertilizantes. Então muitas empresas agrárias tinham que importar esses fertilizantes. Só que a taxa do dólar era controlada pelo Estado. O próprio Hugo Chávez, por meio de decretos e tudo mais, proibiu as casas de câmbio. Foi vários sistemas que eles tentaram implantar, né, de controle de câmbio, um pior do que o outro, e foi piorando ainda mais a economia. Poderia até amanhecer aqui falando sobre economia, e é uma coisa que eu gosto muito, que eu entendo muito bem. Por isso que minhas conclusões, elas são baseadas em fatos históricos e econômicos de tudo que tem acontecido lá na Venezuela. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que está falando para vocês, é alguém que sabe realmente tudo o que tem acontecido lá e o que poderia acontecer aqui no Brasil. Para concluir, cara, tomara que o Brasil não se torne uma Venezuela, né? Tomara que o Lula tenha um bom senso, né? E de que todas essas decisões erradas do passado ele não queira trazer para o presente agora, hoje em dia, depois do Brasil ter saído de uma crise gigante provocada por um vírus, por uma Dilma que também foi até pior do que o próprio vírus, muitas coisas, né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha ficado muito claro, né? Espero que o Lula também relembre de todas essas decisões erradas que tem acontecido aqui no Brasil, né? E assim, o Brasil não vai virar uma Venezuela. Ah! Tem um detalhe, que a Venezuela não tinha agroindústria. Até que tem agroindústria. Ainda tem, é pequena, assim, tem algumas empresas ali que são indústria, né, agroindústria, mas não são agroindústria forte e pesada como aqui no Brasil, que são até de exportação, e por isso que o Brasil se torna um dos maiores exportadores de qualquer coisa, porque é um dos maiores exportadores do mundo de soja, o maior exportador do mundo de café, e aí vai. A Venezuela não tinha isso, não tinha essa imensa, enorme capacidade de agroindústria como o Brasil tem. O Brasil tem de tudo, tem a maior selva do planeta, as maiores reservas de água doce do planeta, tem de tudo, né? Então é muito difícil que isso aconteça. Só que uma das maiores coisas que fez acabar aquela agroindústria foi a reforma agrária, né? E aqui na Constituição brasileira tem a reforma agrária, se contempla, né? Só que ninguém até agora teve a coragem de aplicar uma reforma agrária aqui no Brasil. Se o Lula tem a ideia de aplicar uma reforma agrária aqui no Brasil, vai acabar com toda a agroindústria.
E adeus aquele Brasil que era a potência agroindustrial no mundo, né? Adeus, acabou. Não vai ter nem para abastecer o mercado interno. Até agora ele não falou nisso, né? Reforma agrária, desapropriação, implementação de sistema socialista, nada disso até agora. Eu vi que ele falou assim bem na cara das pessoas, como fazia o próprio Hugo Chávez, né? Até agora não vi esse tipo de discursos bem radicais. Olha, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, desse meu vídeo, eu peço por favor que vocês compartilhem, que chegue ao máximo de pessoas que precisam de saber tudo isso aqui, porque essa informação é muito útil, muito importante, e eu tenho certeza que vai servir para muita gente. Muito obrigado e tchau, tchau.